Olá, eu sou Daiane Oliveira e esse é o projeto Tempo de Meditar. Nesse canal eu falo sobre assuntos de autoconhecimento, meditação e espiritualidade, que eu considero que são as três chaves para despertar o que eu chamo de poder mágico que existe dentro de cada um de nós, mas que nem sempre nós sabemos como ativar esse poder. Quem tem acompanhado o canal sabe que eu comecei a ler o livro que eu escrevi, Guia Prático para Iniciar a sua jornada de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Esse livro, ele era um e-book que eu deixei para baixar gratuitamente na internet no começo da pandemia e eu tive um feedback muito bacana. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam naquele começo de pandemia e que o livro, aquele pequeno e-book, tinha ajudado de alguma forma naquele momento. Naquele momento que ninguém sabia muito o que ia acontecer, o que estava acontecendo, como é que seria, né? Ninguém imaginava que a gente ia ficar 2 anos aí, 1 ano e meio dentro de casa, e ninguém sabia direito. E esse livro ajudou muitas pessoas a passar por esse começo da pandemia. E eu aprimorei, como teve um feedback muito grande, como eu achei que foi um livro, embora a ideia fosse muito singela, é um livro muito simples, é um livro fino, muito simples, linguagem muito simples, não é nada muito aprofundado, é bem pontual, bem objetivo para ser aplicado, né? E então eu peguei, trabalhei um pouquinho nele, dei uma melhoradinha nele, coloquei alguns objetivos no meio do livro, para transformá-lo, para ajudar mais pessoas, né? Para as pessoas possam comprar, anotar, escrever, carregar na bolsa, né? O que você quiser. Inclusive, quem quiser comprar, o link está na bio, está em algum lugar aqui nas informações desse vídeo. Mas a ideia não era só vender esse livro, né? A ideia não era essa. A ideia é espalhar esse benefício que esse livro deu. Então eu tive a ideia de começar a fazer a leitura, cada vídeo fazer um capítulo. São 8 capítulos, então serão 8 vídeos. Quem não assistiu, já foi feito o primeiro capítulo, eu já fiz a leitura do primeiro capítulo, volta lá e dá uma olhadinha lá no canal, vai estar lá gravado. E hoje a gente vai começar a ler o segundo capítulo do livro, né? O segundo capítulo do livro é Somos Plantas, somos como as plantas. Para rememorar um pouquinho, o primeiro capítulo que a gente leu, Somos Diamantes Brutos, falava um pouquinho sobre hoje. Quem nós somos hoje? Quem você é hoje? O que é tudo isso que você carrega na tua bagagem? E a importância de entender que nós somos diamantes brutos. E o primeiro capítulo, acho que a mensagem que tinha que ter ficado lá é que você não precisa ficar buscando curar todas as feridas, né? Porque na realidade não são feridas do passado, são bagagens que você carrega que fazem parte de você. São cicatrizes que fazem parte da tua pele, são cicatrizes que fazem parte da tua alma, são coisas que compuseram, que determinaram quem você é. Todos os acontecimentos que aconteceram, tudo que aconteceu na sua vida, acabou te dando alguma habilidade, ou te dando alguma característica, ou te dando uma percepção sobre alguma coisa que foi graças àquele evento, foi graças àquela cicatriz, foi graças àquele desentendimento, Então, assim, tudo que a gente carrega na nossa mochila faz parte de quem nós somos hoje. Então, a ideia do primeiro capítulo é dizer que você não precisa ficar procurando soluções mágicas, que você não precisa ficar procurando remédios para resolver esses problemas, para tirar essas dores de dentro de você. Você tem que aprender que isso faz parte de você, e como isso tudo faz parte de você, você tem que passar uma régua e começar daqui para frente. Você tem que aceitar que isso tudo faz parte de você e pensar, e agora? Ok, o que eu posso fazer daqui para frente? E agora você precisa entender o que você quer para frente. Você precisa começar a tomar decisões que estejam alinhadas com quem você é, com as coisas com as tuas características, que estejam alinhadas com as tuas habilidades, que tenham a intenção correta. Você tem que começar a ir em busca dessas coisas
que vão te tornar uma pessoa melhor, que vão te transformar numa pessoa melhor, que vão transformar a sua vida numa... Porque quando a gente começa a transformar a nossa vida, quando a gente começa a se transformar, quando a gente esquece, não é que a gente esquece os problemas, quando a gente consegue compreender que todas essas dificuldades, todos esses problemas fazem parte da nossa bagagem, apesar delas, a gente escolhe construir um caminho diferente, não só a nossa vida começa a mudar, mas também a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então essa foi a mensagem do capítulo 1. A gente teve 2 lições, né? Eu vou ler só a lição 1 e a lição 2, a primeira linha. A lição 1 é: não perca tempo pensando e remoendo problemas do passado. E a lição 2 é: direcione a sua energia e o seu tempo para mudar a forma como você toma as suas decisões. Então, fechando esse primeiro capítulo, vamos começar o segundo capítulo. Somos como plantas. Mas como você pode atingir o grande propósito da sua vida? Por que as pessoas têm dificuldade de saber quem elas são? O grande propósito das nossas vidas, então, é nos transformarmos a nossa melhor versão. O nosso grande propósito é sermos cada dia melhores do que éramos ontem. O nosso grande propósito é descobrirmos as nossas capacidades, qualidades e habilidades, aprimorarmos constantemente todas elas com a intenção adequada e assim expressarmos para o mundo todo o nosso potencial. Mas para isso é preciso que você entenda que em cada fase da vida há propósitos menores diferentes. É preciso compreender que existem objetivos diferentes a serem alcançados em cada momento da sua história, do seu percurso. E cada um desses objetivos, desses propósitos menores, vai te conduzindo pouco a pouco para uma versão cada vez melhor. Cada um desses propósitos menores que vamos cumprindo na nossa vida, vão nos moldando um pouco. Cada um deles lapida uma parte do diamante bruto que nós somos. É o mesmo que acontece com as plantas. Quando semente, o objetivo das plantas é simplesmente de germinar. Se a semente não germinar, ela nunca será um pé de nada. Ela nunca será uma versão melhorada dela mesma. Se a semente não germinar, ela sempre será apenas uma semente. Depois de germinar, o objetivo da planta é fazer brotar a primeira folha e criar as suas raízes. Porque se depois de germinar, a planta não se esforçar para obter mais água, nutrientes e energia solar, ela não vai conseguir crescer e talvez nem consiga sobreviver. Então, se a planta não cumprir o objetivo que esse momento exige dela, ela nunca conseguirá se tornar uma árvore ou produzir flores e frutos. E quando a planta já está bem fixada no solo, quando ela já consegue se recarregar, capturar bastante energia solar, o seu objetivo passa a ser o de crescer, de fortalecer os seus troncos e de criar galhos e mais folhas. Porque quando a planta começa a se fortalecer, ela começa a se expressar melhor, a ser mais robusta, mais estável, até que a planta fica mais madura e o seu objetivo passa então a ser o de florescer. O seu objetivo passa a ser o de obter os nutrientes necessários para produzir flores. E só então é que surge para a planta o objetivo de produzir frutos e espalhar as suas sementes, para finalmente se multiplicar. Só depois que todos os objetivos anteriores forem completados, que a planta consegue expressar todo o seu potencial e que passa a ser capaz de impactar no mundo, espalhando as sementes de quem ela verdadeiramente é. Cada objetivo da planta vai a conduzindo-a para uma versão cada vez melhor dela mesma. Primeiro é a versão semente, inerte, sem capacidade para fazer muita coisa. Em seguida vem a versão planta, fraca e vulnerável, mas já capaz de absorver água e produzir raízes, galhos e folhas. E só depois vem a versão árvore, mais forte, estável, capaz de produzir novas sementes, de se multiplicar, de impactar com mais força no mundo à sua volta. E assim como acontece com as plantas,
Não é possível pular etapas para nos transformarmos a nossa melhor versão. Não é possível ser uma semente e querer produzir frutos. Uma semente nunca vai produzir frutos. É preciso atingir o objetivo, o propósito de cada etapa antes. Não adianta insistir em querer produzir frutos, gastar energia, tempo, esforço para produzir frutos. Se você ainda for apenas uma semente, você vai morrer frustrada e provavelmente vai ficar culpando o mundo por não ter atingido o seu objetivo. É preciso desenvolver asas antes de querer aprender a voar. Acontece que nem todo mundo espera as asas se desenvolverem completamente. A maioria já vai tentando voar enquanto ainda são lagartas. Por isso levam 1 milhão de tombos e cabeçadas. Estão sempre feridas e machucadas. E agindo assim, as asas não conseguem se desenvolver e elas nunca conseguem voar. Nunca. Por isso muitas pessoas sabem teoricamente como se voa, mas apenas poucas realmente conseguem voar. O ponto de partida, portanto, para iniciar o seu trajeto, para contar a sua história, para ir em busca da sua melhor versão, é saber quem você verdadeiramente é. Quais as características você traz no seu DNA. Sabendo qual tipo de semente você é, será possível saber em qual tipo de solo você poderá germinar, quais nutrientes precisará consumir, que tipo de árvore você está destinado a ser. Mas temos dificuldades para sabermos quem somos. Isso acontece por diversas razões e fatores. Sentimos pressão social, porque a sociedade espera mais de nós e também nós esperamos mais de nós. Nós vemos nossas qualidades e sabemos que podemos ser mais, ser ainda melhores. Ou de repente nós nos encontramos em um lugar na vida, em alguma situação que não gostaríamos de estar, que não estava nos nossos planos e nos vemos confusos, perdidos, sem saída. Ou então estamos andando em círculos na vida, repetindo o mesmo script. Sentimos que estamos aprisionados em uma situação. Tentamos várias coisas e acabamos sempre no mesmo lugar. Ou mesmo sentimos que estamos sempre próximos do nosso ponto de virada. Ou mesmo sentimos que estamos sempre próximos do ponto de virada das nossas vidas, mas temos dificuldades para ultrapassar essa fase e alcançar a próxima etapa. E eventualmente nos acomodamos. Percebemos que abandonamos alguns sonhos pelo caminho. Em algum momento nos questionamos: o que trava o nosso crescimento? O que está nos impedindo de brilhar? Será que não somos bons o suficiente? E quem não quer potencializar as suas capacidades e qualidades? Quem não quer se transformar na sua melhor versão e impactar no mundo, deixar sua marca na história? Existem em todos nós obstáculos internos que dificultam o nosso desenvolvimento, que dificultam a nossa vida de alguma forma, que nos causam incômodo ou até mesmo sofrimento, que deixam o trajeto mais pesado, mais sinuoso. Por isso, precisamos primeiro ter consciência de que somos diamantes, para depois aprendermos a lapidar essa pedra bruta. Primeiro é preciso passar por um processo de desenvolvimento de autoconsciência, de pleno conhecimento das suas capacidades, habilidades e qualidades. E depois de conhecer melhor quem você é, do que você é capaz e quais são os seus valores, depois de ter conhecimento, de se apossar das suas capacidades, habilidades e qualidades, é preciso aprender a motivar adequadamente as suas ações. E a meditação é uma ferramenta que nos auxilia a nos expressarmos para o mundo de forma adequada, com a intenção correta. Pois depois dessa calibração interior, é preciso entrar em constante ação. É preciso passar pelo processo de transformação interior dessas capacidades, habilidades e qualidades para transformá-las em ferramentas de crescimento pessoal e social.
Uma vez que fazemos isso, começamos a transformar a nossa vida e a impactar no mundo à nossa volta. Porque ainda que não estejamos atentos para isso, há uma magia que, quando desencadeada, leva a lagarta a se tornar borboleta, a semente a se tornar floresta e pode levar o homem comum a se tornar um ser humano extraordinário e atingir o seu propósito de se tornar a melhor versão de si mesmo. Antes de ler a lição número 3, que cada capítulo eu trago algumas lições, né? Uma ou duas, esse daqui eu trouxe acho que só uma. Vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo? Então a gente começa aqui esse capítulo falando sobre propósito. E por que é importante a gente entender que nós somos como plantas e entender um pouquinho sobre o propósito? Porque eu tenho visto, assim, acho que todo mundo, né? Até acho que melhorou um pouquinho agora, mas a gente vê muitas publicações, muitas pessoas querendo fazer com que as pessoas encontrem o seu propósito, né? E daí as pessoas ficam presas em querer entender o que elas são boas, qual é o propósito de vida delas, o que elas nasceram para fazer, qual que é a finalidade, o objetivo de vida delas. Entramos num frenesi para tentar descobrir qual que é o propósito de vida. Como se esse propósito de vida fosse a solução de todos os problemas, como se esse propósito de vida fosse resolver todas as dificuldades que a pessoa está passando, como se esse propósito de vida fosse trazer uma clareza assim do dia para a noite, uma clareza de tudo que ela faz, o que ela precisa fazer. Só que não é assim que a gente encontra o nosso propósito de vida, porque não é assim. As pessoas não possuem um propósito de vida único que vai resolver todos os problemas dela, que vai encontrar, não é um pote de ouro no final do arco-íris. Por isso que eu gosto de comparar muito a nossa vida, a vida dos seres humanos, com a vida das plantas. Né? A gente está numa fase muito imediatista, que a gente quer respostas e soluções mágicas, quer fazer um curso de, sei lá, uma semana, ou um retiro de final de semana e encontrar o seu propósito, encontrar a sua razão de viver, o motivo pelo qual ela está viva. E não é assim que funciona. Nós somos como plantas. Isso é muito importante ficar claro para começar, antes de começar o seu processo de autoconhecimento, você começar a entender um pouquinho esse processo, porque senão você vai ficar ansiosa, você não vai ter paciência para acompanhar todo esse processo. Nós somos como plantas. Cada fase da vida a gente tem um propósito diferente. Em cada momento na nossa vida a gente tem um objetivo diferente. Em cada situação que a gente se encontra, e esse objetivo não é um propósito de vida como fazem parecer, né? O propósito como se fosse uma coisa... Nosso propósito de vida às vezes ele é pequeno. Né? Se você está numa situação de dificuldade, numa situação de falta de dinheiro, por exemplo, o seu propósito de vida naquele momento, o seu objetivo naquele momento, as tuas energias têm que ser voltadas para tentar encontrar uma forma de sair dessa situação. Se você está numa fase da vida que você está perdida, que você está sem saber o que fazer, o teu propósito de vida é começar a se colocar em movimento, não importa muito para onde, já que você não sabe o que fazer, você não pode ficar parada, porque quando a gente fica inerte, a gente começa a deteriorar, tudo na nossa vida começa a desmoronar, porque ou a gente nunca está parado na vida, né? Ou a gente está num movimento de ascensão, de ir para frente, de evolução, ou a gente está num momento de decadência, de cair, de involução, de diminuir, de regredir. A gente nunca fica parado é uma ilusão. Nossa vida está sempre em movimento, ou de evolução ou de decadência. Então, se você está numa fase de que você está perdida, que você está sofrendo, que você não sabe para onde ir, o teu objetivo tem que ser o de encontrar energia, de gerar energia dentro de você para se colocar em movimento, para qualquer lugar. Não importa muito para qual lugar você vai. Até você começar a se encaixar, você precisa pelo menos se colocar em movimento, para se colocar em movimento de evolução. Então, cada fase da nossa vida, cada momento da nossa vida, a gente tem um objetivo diferente. A gente tem um propósito diferente.
né? É assim como, por isso eu gosto de comparar com as plantas. Uma semente, e cada fase que a gente vai passando, cada dificuldade que a gente vai tendo, que a gente vai abrindo, desobstaculizando, que a gente vai abrindo a porta, a gente vai ascendendo, a gente vai subindo, a gente vai evoluindo. E essa evolução nossa vai levando a gente cada vez para propósitos mais elevados. Então, a gente é como semente. A semente, ela é uma pedra inerte, ela é uma coisa sem vida que está lá, jogada no chão. Né? Se você colocar um pouquinho de água, colocar na terra certa, ela vai começar a germinar. Ela vai começar a ter vida, ela vai começar a brotar. E isso sem ela saber qual que é o propósito dela. Ela não sabe se o propósito dela é virar uma macieira, se é virar uma abacateira, se é virar uma roseira. A semente, em princípio, não sabe qual que é o propósito de vida dela, qual que é o motivo pelo qual ela existe, né? Ela só é uma semente, então o objetivo primordial dela, primeiro dela, quando ela é semente, é brotar. É simplesmente abrir aquela casca e brotar, conseguir brotar, superar aquela casca e brotar. E assim, conforme a semente vai crescendo, ela vai tendo um objetivo diferente, né? O objetivo de começar a buscar água, a buscar nutrientes, a construir um tronco, a construir folhas. Aí depois que ela já está construindo folhas, ela começa a ter... A semente não produz já uma flor nem fruto, né? A semente ela vai produzindo em cada fase, conforme ela vai superando as fases de crescimento dela, ela vai conseguindo fazer coisas diferentes, maiores, né? Então ela consegue daí depois de uma fase, depois que ela já consegue ficar uma planta um pouco maior, ela consegue criar flores, frutos. E o mais impressionante é que assim, quando ela consegue se estabilizar e passar por todas as fases, ela cria os frutos, né? E os frutos nada mais são do que as suas sementes, né? Do que um óvulo, né? Um ovário guardando as sementes da planta. E essas sementes vão produzir, vão ser jogadas na terra e vão criar mais árvores iguais àquela semente. Então, o que isso representa? Isso significa dizer que conforme a planta vai passando as fases, conforme ela vai superando cada fase de vida dela, ela vai desobstruindo e evoluindo, abrindo novas portas, até que em algum momento o objetivo dela realmente é proliferar no mundo as suas sementes, é plantar no mundo as suas sementes, para que outras sementes possam crescer e já atingirem o seu propósito maior, que é se tornar uma árvore de, sei lá, uma macieira, um abacateiro. Eu gosto muito de usar o exemplo do abacate, porque quando eu estava começando esse projeto, eu peguei uma semente exatamente porque eu acho que compreender essas fases e compreender que cada fase tem um propósito diferente, compreender que em cada momento da vida a gente tem um objetivo diferente, isso facilita a gente, ajuda a crescer mais, ajuda a se envolver melhor no processo. Porque senão a gente está aqui pensando lá na frente, pensando qual que é o objetivo lá, e daí você não faz o que está aqui e não chega lá, porque você não passa todas as fases, você está esperando aquilo lá. É como se fosse uma semente que, em vez de pensar em brotar, em germinar, a semente está pensando lá em fazer um fruto. Como é que ela consegue fazer um fruto? E daí ela fica pensando em fazer fruto, em fazer flor, só que ela ainda não germinou. Então, assim, não tem como ela chegar naquele objetivo maior. Então, quando eu plantei a semente de abacate exatamente para compreender esses processos, né? O processo de cada etapa. Inclusive, o meu abacateiro, ele demorou quase 1 ano para germinar a semente de abacate. E é assim que funciona, cada semente demora um pouco mais, depende de cuidados, depois ela cresce um pouquinho, aí para de crescer, aí o objetivo é cuidar para que ela não morra, cuidar por causa do inverno, cuidar por causa do sol, e conforme vai crescendo a gente vai tendo objetivos diferentes para lidar com essa planta. Assim também é com a nossa vida. Então não fique buscando descobrir o seu propósito maior. Tente descobrir qual é o seu problema de hoje. Quando você entender qual é o seu problema de hoje, você vai saber qual é o seu propósito de hoje. O seu propósito de hoje é superar isso daí. E para superar isso daí, primeiro você tem que começar a fortalecer o seu conhecimento sobre você mesma. Para conseguir superar os seus problemas, para conseguir ultrapassar barras etapa por etapa, você precisa cada vez mais se conhecer, saber suas qualidades,
tuas capacidades, tuas habilidades. Você precisa começar a entender quem você é. Você precisa começar a entender qual é o teu DNA. Porque isso também é uma coisa que é bem importante deixar claro. A gente não pode construir um propósito imaginário que a gente idealiza pra gente. Nosso propósito vai ser sempre ligado com o nosso DNA, com o nosso DNA, nossa alma, com o nosso DNA fisiológico mesmo. Quero dizer, você até pode querer estudar um monte para fazer, sei lá, ser um músico, ser um jogador de basquete, só que você pode estar desperdiçando uma habilidade que é genuinamente tua e que te levaria para outro lugar. É como se você fosse uma semente de abacate querendo ser uma macieira. Você, uma semente de abacate tentando produzir maçãs, fazendo enxertos e tudo, e você está desperdiçando sua capacidade de fazer excelentes abacates, de crescer e virar um abacateiro gigante. Quero dizer, você está desperdiçando algumas qualidades que provavelmente são suas e que você poderia desenvolver com mais facilidade, que você poderia desenvolver muito mais, que poderiam ser e que estão dentro de você. E a gente tem que desenvolver aquilo que é nosso, que é da nossa essência, que é do nosso DNA. Então essa segunda parte, que nós somos como plantas, é bem importante para entender que a gente precisa entender que esse processo ele é uma construção, que os nossos propósitos de vida eles vão sendo construídos conforme a gente vai superando cada etapa da vida, e quando a gente vai superando cada fase dessa da vida, a gente vai indo para patamares maiores evolutivos, para patamares maiores, para lugares maiores de evolução, e até que em algum momento, provavelmente, se a gente focar nesse processo, a gente vai conseguir começar a espalhar essas sementes de quem nós somos. Não é sementes do que a gente acha legal, é sementes de quem nós somos. Nós nos transformamos em pessoas, em versões tão melhores de nós mesmos, que a gente começa a espalhar quem a gente é. A gente começa a espalhar o nosso exemplo, a gente começa a espalhar os nossos valores, as pessoas começam a olhar para a gente com respeito e as pessoas começam a seguir, porque começam a admirar aquilo começa a fazer parte da gente, não é um ato esporádico nosso, não é uma coisa esporádica que você fez, é uma construção, você construiu essa versão melhor tua, você construiu isso que você é. Então se permita passar por essas fases, não fique buscando, quanto mais você fica buscando esse propósito, tentar descobrir esse propósito maior, mais tempo você está perdendo para resolver o que é o teu propósito de agora. Você precisa resolver nesse momento. A porta que você precisa abrir nesse momento. Você precisa desenvolver nesse momento, assim que na lagarta, né, que vira borboleta. No começo ela tem que comer um monte de folha. Então o propósito dela como lagarta é comer folha. Ela não pode pensar em voar. Ela começa a comer, até que em algum momento ela ultrapassa, já atingiu todo o propósito dela de comer folhas, ela procura um lugar, o propósito dela é formar uma crisálida. Aí ela forma a crisálida, demora um tempo para ela formar a crisálida. Depois que ela formou a crisálida, ela fica ali dentro, naquele processo de transformação interior, fica ali reclusa durante um bom tempo, porque ela está nesse processo, até que ela se abre e vira uma borboleta. Em cada fase há um propósito diferente, em cada fase há um objetivo diferente que vai te levar para uma fase mais elevada. Em cada fase você vai ter obstáculos diferentes a serem superados, que vão te levar para uma versão melhor de você mesma. Cada vez isso vai te levando uma versão melhor até que você se torne uma borboleta, até que você se torne uma árvore que vai produzir frutos e que vai espalhar suas sementes. Então, a terceira lição, a lição número 3 desse capítulo, e que eu quero que vocês anotem, quem está acompanhando os vídeos, anote, pega um caderno e começa a anotar essas lições. Anota e coloca no espelho do banheiro, coloque em algum lugar, anota na tua agenda, para você todo dia que você for pegar a tua agenda, você olhar na primeira página, isso daqui.
é para você se lembrar sempre disso, porque nesse começo essas ideias não estão tão fixas na cabeça, né? Então é importante repetir elas, ouvir elas com frequência, assistir esse vídeo várias vezes, o vídeo número 1 várias vezes, para começar a fixar essas ideias na sua cabeça, para que isso comece a fazer parte da sua cognição mesmo, para que isso fique mais claro para você e a tua mente comece a entender que é um processo mesmo. Então é importante repetir. Então anota aí a lição número 3. É preciso desenvolver asas antes de querer voar. Você precisa aprender a identificar os objetivos do momento que a vida apresenta para você. Você precisa identificar os desafios que precisam ser completados para seguir adiante. Por isso, não direcione as suas ações para produzir, ser ou fazer algo que agora está fora do seu alcance. Direcione a sua energia para construir e desenvolver as características necessárias para que no momento certo você esteja pronta, madura e preparada para esse seu grande propósito. Então, não fique procurando seu grande propósito. Faça o que você precisa fazer agora. Desenvolva as habilidades que você precisa desenvolver agora. Gaste toda a sua energia para enfrentar os desafios que a vida te coloca nesse momento na tua frente. Aproveite essa oportunidade para se autoconhecer, desenvolver isso, aprender tudo isso. Deixa os problemas do passado para o passado. Entenda que eles fazem parte de quem você é hoje. E vamos aprender a desenvolver asas no momento que tiver que desenvolver asas. Não queira voar antes de desenvolver as suas asas. Essa é a lição do dia, do capítulo 2. Próximo capítulo vai ser sobre aí a gente vai entrar realmente em autoconhecimento. Vai ser um capítulo o nome do capítulo vai ser o Caderno Especial. Mas vamos deixar para a próxima aula. Esse foi o livro Guia Prático para iniciar a sua jornada de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. É da editora Viseu. Quem quiser, eu coloco o link em algum lugar aqui embaixo na descrição para comprar o livro, mas não precisa comprar. Quem estiver acompanhando os vídeos, a gente está fazendo a leitura e conversando um pouco sobre esse livro e sobre as mensagens que ele tem. E eu espero que de alguma forma eu tenha tocado o seu coração e tenha te auxiliado nessa tua jornada de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Tenha uma ótima semana, um excelente dia. Até mais!